O Ceifador Noturno. A história real de terror de Pedro Alonso Lopes. Pedro Alonso Lopes nasceu em 8 de outubro de 1948, em Santa Isabel, Colômbia. Sua infância foi marcada por extrema pobreza, abuso e violência. Ele era o sétimo de 13 filhos de uma prostituta. O ambiente doméstico era caótico e brutal. Aos 8 anos, Pedro foi expulso de casa por sua mãe após ser pego molestando sua irmã mais nova. Isso o levou às ruas, onde ele se tornou uma criança de rua, vivendo de pequenos furtos e esmolas. Aos 12 anos, ele foi levado por um homem que lhe prometeu comida e abrigo, mas acabou sendo estuprado e abandonado. Esse evento traumático moldou profundamente seu psicológico, alimentando um ódio e uma necessidade de vingança que mais tarde se manifestariam de maneira brutal. Pedro foi eventualmente encontrado por uma família americana que o levou para um orfanato. No entanto, ele fugiu após ser abusado por um dos funcionários. Aos 18 anos, Pedro foi preso por roubo de carro. Durante seu tempo na prisão, ele foi brutalmente estuprado por outros detentos. Em retaliação, ele matou 2 dos agressores, o que lhe deu uma certa reputação dentro do presídio. Após cumprir sua pena, Pedro saiu da prisão com uma mente ainda mais distorcida e uma sede insaciável por violência. Foi nessa época que Pedro começou a se transformar no Ceifador Noturno. Ele se mudou para o Peru, onde começou a atacar meninas jovens e vulneráveis. Ele escolhia suas vítimas em mercados e feiras, onde a presença de crianças desacompanhadas era comum. Pedro desenvolveu um método terrível. Ele ganhava a confiança das crianças antes de levá-las para locais isolados, onde as estuprava e matava. Os crimes de Pedro Alonso Lopes se espalharam pelo Peru, Equador e Colômbia. Ele se tornou um predador incansável, caçando suas vítimas com uma precisão aterrorizante. Em 1979, Pedro foi capturado por membros de uma tribo indígena no Peru, enquanto tentava sequestrar uma menina. Os tribais decidiram fazer justiça com as próprias mãos e resolveram enterrá-lo vivo, mas um missionário americano interveio, convencendo-os a entregá-lo à polícia. Infelizmente, a polícia peruana não tinha provas suficientes para mantê-lo preso e acabou soltando-o. Pedro então se mudou para o Equador, onde continuou sua matança. Ele afirmou ter assassinado mais de 100 meninas somente no Equador. As autoridades locais ficaram perplexas com o aumento dos desaparecimentos de crianças, mas a verdadeira extensão dos crimes de Pedro ainda estava para ser descoberta. Em 1980, a sorte de Pedro Alonso Lopes acabou. Ele foi preso em Ambato, Equador, quando tentou sequestrar uma menina de 12 anos. A mãe da criança chamou a polícia, que conseguiu capturá-lo em flagrante. Durante os interrogatórios, Lopes inicialmente negou qualquer envolvimento nos desaparecimentos, mas as evidências começaram a se acumular. Pedro confessou seus crimes de maneira chocante. Ele admitiu ter matado mais de 300 meninas ao longo de sua vida criminosa. Pedro levou a polícia a várias sepulturas coletivas, onde os restos mortais de muitas de suas vítimas foram encontrados. Suas confissões detalhadas e a frieza com que ele descreveu os assassinatos chocaram até os investigadores mais experientes. Pedro Alonso Lopes foi julgado no Equador em 1981. Durante o julgamento, Pedro demonstrou pouca ou nenhuma emoção, descrevendo suas ações com uma calmaria perturbadora. Ele foi condenado por 110 assassinatos confirmados, mas o número real de suas vítimas é acreditado ser muito maior. Pedro recebeu a pena máxima no Equador na época, que era de 16 anos de prisão. Essa sentença leve gerou indignação pública, especialmente considerando a gravidade e o número de seus crimes. Inacreditavelmente, após cumprir apenas 14 anos de sua sentença, Pedro Alonso Lopes foi liberado em 1994 por bom comportamento. As autoridades equatorianas o deportaram para a Colômbia, onde foi internado em um hospital psiquiátrico. No entanto, em 1998, ele foi considerado são e liberado. Desde então, Pedro Alonso Lopes desapareceu. Existem rumores e teorias de que ele pode ter continuado sua vida de crimes, mas seu paradeiro atual é desconhecido. Seu desaparecimento deixou um sentimento de medo e incerteza, pois muitos acreditam que ele ainda pode estar à solta. Pedro Alonso Lopes
ceifou a vida de centenas de crianças inocentes, espalhando terror e sofrimento por onde passava. Sua habilidade em escapar da justiça por tanto tempo e a natureza perturbadora de seus crimes continuam a assombrar aqueles que conhecem sua história. E você? O que achou dessa história aterrorizante? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias reais de terror. Até a próxima!